A paz do Senhor Jesus, sou o evangelista Marcos Esperanjo, do Crescimento e Direção, onde a gente tem procurado a cada dia trazer um assunto que seja comum a todos, que seja até mesmo uma necessidade referente à Igreja de Cristo, referente à nossa vida pessoal. E um dos assuntos que eu gostaria de trazer, e estaremos trazendo uma série, falando sobre uma igreja com propósito, Uma igreja com propósito. E hoje observamos que em muitas igrejas, muitas lideranças estão encontrando dificuldades, E têm buscado muitas das vezes soluções, têm buscado estratégia, têm buscado meios para que o crescimento da igreja, para que a igreja venha se desenvolver. Porém, já entendi, há alguns anos tenho falado, buscado um entendimento dentro da palavra, e digo para cada um que estará acompanhando que não tem como buscar um crescimento, não tem como buscar até mesmo querer que a igreja cresça tirando a palavra. Dentro da palavra de Deus nós vamos encontrar várias direções, vamos encontrar vários exemplos, vamos encontrar os ensinos de Cristo Jesus, ao qual vai nos direcionar e para que nós possamos da forma correta andar, da forma correta proceder, da forma correta, para que assim o Espírito Santo de Deus ele opere na igreja. Então, estarei trazendo ao longo desses dias, até mesmo desses meses, uma mensagem que vai falar sobre uma igreja com propósito. Uma igreja com propósito é uma igreja ao qual ela precisa nos dias de hoje, é necessário nos dias de hoje. Uma das perguntas que nós podemos fazer, muitos fazem, eu vou dizer que até eu mesmo já fiz essa pergunta, que toda liderança, principalmente, ela já deve ter feito, o que fará a nossa igreja crescer? Essa é uma pergunta que eu para conversar com alguma liderança em reuniões, e observamos que essa é a pergunta: o que fará a nossa igreja crescer? E essa pergunta eu vejo como não uma pergunta correta, não como uma pergunta certa. A pergunta correta seria: o que está impedindo o crescimento da nossa igreja? Esse é um ponto a pensar. Não o que fará a nossa igreja crescer, mas é o que está impedindo ela de crescer. Esse é um ponto. E Isaías capítulo 51, versículo 15, a palavra do Senhor diz: eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que suas ondas rujam. O próprio Senhor está dizendo aqui que é Ele que agita o mar. Então, se Ele não agitar o mar, não vai ter onda. Da mesma forma, olhando pelo lado espiritual, nós podemos olhar aqui e entender que quem dá o crescimento à igreja é o Senhor Jesus. É por intermédio da sua palavra. Então, através disso, sabendo que é o Senhor, nós precisamos perguntar a Ele: o que está impedindo o crescimento? O que está impedindo a igreja de crescer? E como eu posso contribuir? O que eu devo fazer? O que está bloqueando as ondas que Deus põe em nosso caminho? Porque é Ele que agita o mar, é Ele que provoca as ondas. Então nós precisamos entender, observar de que nós não podemos construir ondas. Nós não podemos construir ondas, porque quem agita o mar é o Senhor. As ondas, elas são construídas, elas vêm à medida que o mar é agitado. Então, a pergunta é essa: o que está impedindo o crescimento da nossa igreja? Medite e acompanhe o próximo vídeo. Falando aqui a respeito sobre crescimento, que nós iniciamos nos vídeos anteriores, a palavra do Senhor diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: trata-se de alguém que não está unidos à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus.
A chave para as igrejas do século XXI será a saúde espiritual, né? E não o crescimento. Muitos estão preocupados hoje com o crescimento, mas a saúde espiritual da igreja está, né, ficando de lado. E sem a saúde espiritual, sem a palavra, sem realmente fazer de acordo com o que o Senhor nos ensinou, né, nós vamos ficar numa situação onde, né, o crescimento não vem e a gente vai ficar naquela questão perguntando, né, o que fará a nossa igreja crescer e não o que está bloqueando as ondas que Deus põe em nosso caminho. E quando nós observamos aqui em Colossenses 2,19, nós vamos ver que fala de alguém que não está unido no corpo, unido à cabeça. E a cabeça é Cristo Jesus. Se nós não estivermos unidos a Cristo Jesus, aos seus ensinamentos, que é o cabeça, não vai ter o crescimento, né? Deus quer que a igreja cresça. Isso é um desejo do Senhor. Ele quer que a igreja cresça, né? E se a igreja é genuinamente saudável, né, você não vai se preocupar com o crescimento. Se ela realmente tem a palavra, se realmente ali está sendo ensinado a palavra, né, nada está ficando em oculto, encoberto, pode ter certeza que o crescimento vem. Você não vai se preocupar com o crescimento. Nós vamos ser uma igreja, né, saudável, porque ali a palavra do Senhor está sendo ensinada. Então reflita. Se o crescimento não veio, se não está acontecendo, passe a observar, passe a orar e buscar no Senhor a direção. E aquilo e fazer de acordo com a sua palavra. Dando continuidade ao nosso vídeo, a esse assunto tão importante para nós, nós observamos hoje que o meio político, né, já tem admitido que para que haja um avivamento, para que aconteça algo, né, na sociedade, não tem como tirar a igreja, né? Muitos observam hoje, têm observado, tanto político tem se aproximado, que tudo que está na palavra de Deus, os ensinos, né, vai trazer realmente uma mudança para a sociedade. Então não são os projetos só do governo, tudo que eles votam, colocam lá, né, em votação, no plenário, enfim, que vai resolver. Os problemas morais, comportamentais e espirituais, eles serão resolvidos a partir do momento em que a Igreja de Cristo ela dá continuidade pregando o Evangelho de Cristo Jesus. A partir do momento que o Evangelho é pregado, né, é ensinado o genuíno Evangelho de Cristo, porque muitos podem ser até mesmo discipulados, mas não de um verdadeiro Evangelho. Não daquilo que Cristo ensinou, como diz Paulo, mas daquilo que muitas das vezes é de interesse daquele que está ensinando, daquele que tem um interesse até financeiro, que tem um interesse até de estar adquirindo bens, de estar se aproveitando da situação. E não de alguém que está disposto a pregar um evangelho que ele mesmo que ele possa levar até a prisão, ele possa levar a cruz, ele possa levar até a pessoa a ser maltratado. O Evangelho de Cristo Jesus, ele pregado sendo genuíno, sendo realmente lá da raiz, podemos dizer assim, né? Se ele for pregado, eu tenho certeza que a sociedade vai ser impactada moralmente, comportamental e espiritualmente. E os pastores hoje são pontos estratégicos, são ferramentas que, entendendo e compreendendo realmente a importância disso, né, vai anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, vai dar continuidade, e eu tenho certeza que muitas vidas serão salvas. A gente observa que muitos cristãos hoje estão querendo trazer a política, achando que a solução é trazer realmente, envolver a política para dentro da igreja. E hoje muitos políticos estão lá fora entenderam que a igreja que tem toda a palavra, toda a revelação para poder realmente alcançar, né, e mudar toda uma sociedade. Minha pergunta hoje ao Senhor, né, é a seguinte:
Senhor, estamos genuinamente saudáveis diante de Ti? Responda isso para o Senhor. Faça essa pergunta ao Senhor, melhor dizendo, e espere que Ele vai te responder. Amém? Dando continuidade, nós observamos na palavra do Senhor que o próprio Senhor Jesus, Ele desafiou, podemos dizer assim, as lendas, ou a sabedoria popular da sua época. Ele foi aquele que não teve medo, de falar a palavra, de pregar a verdade. E o Novo Testamento ele vai citar ali por volta de 20 vezes, Jesus usando a frase: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhe digo. Então o próprio Senhor Jesus naquele momento desafiando aqui, falando realmente da palavra, ensinando, sem medo. E quando nós lemos lá no livro de Provérbios, capítulo 23, no versículo 23, a palavra do Senhor diz: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Aquele que tem o contato com a palavra do Senhor, ele deve comprar a verdade, comprou a verdade, teve o conhecimento da verdade. Então não abra mão disso. Não é através de pregando outra coisa, outro evangelho de facilidade, que não seja Cristo, para que a igreja é por isso que a igreja vai crescer. E não é. A igreja vai crescer à medida que nós temos contato com o evangelho e vivemos o evangelho. Então, aonde a gente não negociamos a sabedoria que vem do alto, a disciplina que está incluída na palavra, e o discernimento que vem do Espírito Santo. Não tem como negociar isso. Então, para que haja um crescimento, não é preciso abrir mão daquilo que está na palavra, mas viver a palavra, pregar a palavra. Somente assim nós vamos ver o Espírito Santo de Deus operando e trabalhando no meio da igreja. Porque a palavra liberta, ela transforma as nossas vidas. Amém? Para que nesse processo de crescimento, nós possamos realmente atrair as pessoas, a forma que nós temos que fazer é oferecer às pessoas aquilo que elas não encontram lá fora no mundo. Aquilo que a pessoa não vai encontrar lá fora, nós precisamos, como Igreja de Cristo, colocar, ensinar e falar realmente para essas pessoas, para que elas possam realmente, o que ela não está encontrando no mundo, a satisfação, a alegria, a paz que vem de Deus, nós como Igreja de Cristo precisamos oferecer a ela. Algo que possa realmente atrair para a Igreja do Senhor Jesus. Atrair aquela pessoa. Muitas pessoas têm dinheiro, mas não é feliz. Muitas pessoas têm uma vida sem nenhuma necessidade material, mas não é feliz. E quando vai deitar, coloca a sua cabeça no travesseiro, não tem paz. Então a igreja não tem que estar andando no curso do mundo, ela tem que estar andando na contramão do mundo e oferecendo aquilo que o mundo não oferece. Então que nós possamos realmente pregar esse evangelho. E é esse evangelho que é pregado de Cristo, que vai desmascarar, que vai colocar na claridade, porque o Senhor é a luz, aquilo que está em oculto. Aquilo que está realmente ali, tirando a paz, a alegria, a paz de espírito. Aquilo que está realmente causando aquele problema, através da palavra, através do evangelho, essa pessoa vai encontrar com o Senhor Jesus. Vai encontrar paz. Vai saber que não é o ouro, não são as riquezas. Não é nada disso que traz paz. Mas é a presença do Senhor, do Espírito Santo dentro da nossa vida, que traz para nós essa alegria de espírito. Então, que nós possamos ser essa igreja que prega a palavra àqueles que estão buscando algo e ainda não encontrou. Mas quando encontrar com Cristo Jesus, quando tiver contato com a palavra, será liberto e assim será mais um que vai promover o evangelho do reino do Senhor Jesus. Amém? Nós olhamos para a igreja primitiva,
Nós observamos ali 5 dimensões do crescimento daquela igreja, de um crescimento saudável, não de algo, né, que foi inchou, atraiu pessoas, mas depois se parou por ali, não. Tanto que se estendeu e chegou até nós. Igrejas que crescem em calor, né, por meio da comunhão. Essa é o que nós vemos na igreja primitiva. O calor, a comunhão da igreja. Estavam todos juntos, amavam estar juntos, desejavam estar juntos no calor, naquela convivência. Essa é a igreja de Cristo. Outra dimensão do crescimento dessa igreja, né, igrejas crescem em profundidade por meio do discipulado. A igreja que não tem um discipulado, que tira a palavra, porque o discipulado não é só até nós entrarmos e sermos batizados. O discipulado ele precisa permanecer. O líder precisa estar a cada dia discipulando a sua igreja. Não só na escola bíblica dominical, não só nos cultos, mas tirando ali e trazendo a palavra, expondo a palavra numa profundidade. Nada de mergulho raso, mas um mergulho profundo. Quantos líderes hoje não lê nenhum livro durante um ano? Quantos líderes hoje não vai para um seminário buscar um conhecimento? Quantos não tem mais essa alegria, acha que vai ficar aqui? Não, temos que mergulhar profundo, temos que ir bem fundo, para poder realmente, por meio do discipulado, as pessoas vão ser realmente alimentadas, e essas pessoas vão ser a cada dia fortalecidas pela palavra. Igrejas crescem em força por meio da adoração. A igreja que tira a adoração, que não adora o Senhor em espírito e em verdade, é uma igreja fraca, é uma igreja que não tem força, é uma igreja que não consegue avançar, é uma igreja que a adoração está ali em segundo plano. E nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Igrejas crescem em abrangência por meio do ministério. Né? O ministério da igreja, ele envolve toda a igreja. Quem está ali na liderança, quem está no meio do ministério, precisa estar unido num só propósito, num só espírito. Que é através dessa união, através do ministério avivado, que busca, que ora, que está firme no Senhor, ali em comunhão, isso vai ser um rio que corre direto, que corre do trono de Deus para o altar, que corre para a igreja. E através dali a igreja, ela vai havendo crescimento, ela vai sendo avivada. Igrejas crescem em número por meio do evangelismo. Se não tem evangelismo, como a igreja vai crescer? Se não tem realmente, se eu quero números, se eu quero que pessoas venham e não estou evangelizando, não estou falando de Jesus, minha família não está na igreja, meu vizinho não está na igreja, meus amigos não estão na igreja, como a igreja vai crescer? Então, em Atos, nós vamos ver, capítulo 2, versículo 42 a 47, vamos ver esses itens, né, que vão aparecer na descrição da igreja de Jerusalém. Então, que também esteja na nossa igreja, todas essas dimensões. Então, calor, profundidade, força, abrangência e número. Tudo isso vem à medida que nós estamos conectados com a palavra de Deus. Amém? Fiquem na paz. Na paz do Senhor, vamos aqui dar continuidade ao nosso vídeo. Em relação ao crescimento da igreja, né, uma igreja com propósitos, o nosso objetivo aqui falar em várias partes sobre esse assunto. Né? Nós estamos aí no 8º vídeo já, um vídeo mais ou menos de 3 minutos, para falar desse assunto e ser breve e sucinto aqui para que nós possamos, né, trazer bastante informação e parar, meditar, pensar e compartilhar também, como também escrever, como também acrescentar. Esse é o objetivo aqui. Quando nós observamos aqui como resultado, né, lá no versículo 47 de Atos capítulo 2, né, que o Senhor ia acrescentar diariamente os que se haviam de ser salvos, se havia de salvar, né, nós vamos ver que ali o discurso de Pedro, onde ele quase 3.000 almas se renderam ao Senhor, né, nós vamos ver que a igreja unida, né, estando nesses 5 elementos que nós falamos anteriormente, sobre o calor, né, sobre a profundidade, sobre a força, sobre a abrangência e números, tudo isso deu resultado em almas, em vidas realmente que foram resgatadas, né, para o reino do Senhor Jesus. Né? E nós vamos observar que tudo isso, se for dentro desse versículo, que é o 47 do capítulo de número 2 de Atos, nós vamos ver que
dois assuntos se destacam ali, e é bem claro, né? Onde Deus deu o crescimento à igreja, depois que ela fez o quê? A sua parte, cumprindo os 5 propósitos, é o qual nós falamos. Então, assim, Deus ele sempre vai fazer a parte dele, e cabe cada um de nós fazermos a nossa parte. E é isso que muitas das vezes nós choramos, falamos com o Senhor, apresentamos a Ele, né? Mas a parte dele Ele está sempre pronto a fazer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Para que acontecesse, a igreja precisava estar realmente em profunda comunhão, todos juntos no mesmo propósito, no mesmo espírito, todos dispostos realmente a pregar a palavra, anunciar o reino do Senhor Jesus. Aí as almas foram se chegando. O outro ponto importante que podemos destacar dentro desse versículo é o quê? Que o crescimento era diário. Um crescimento diário. Então vamos botar que isso significa, né, que essa igreja era uma igreja saudável. Era uma igreja que tinha, no mínimo, 365 almas por ano. Então, vou botar uma alma por dia. Era o mínimo deles. Se todo dia o Senhor acrescentava, então o mínimo é uma. Mas, com certeza, tinha dias que era muito mais. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Para que o Senhor está pronto a fazer dele. Mas aquilo que cabe a nós fazermos, nós precisamos fazer. Então, nós possamos estar nesse calor da comunhão, juntos num só propósito, né? Numa profundidade, buscando no Senhor, né? Indo bem fundo, buscando, tendo força, se esforçando a cada dia para promover o Evangelho do Senhor Jesus, né? Se evangelizando todos que estiverem em contato conosco, né? E a cada dia o Senhor vai acrescentando. Então, que nós possamos meditar nessa palavra nesse dia. Amém? Fica na paz. A paz do Senhor, crescimento de direção, mais um assunto. Dando continuidade aqui, uma igreja com propósito. Muitas das vezes, quando falamos de crescimento também, né, podemos identificar, podemos até realmente achar que o caminho é crescer, né, colhendo fruto de outros ministérios. Muitas pessoas acham que o crescimento ele vem colher fruto de outros ministérios, trazer os irmãos de uma igreja para outra, aquele irmão que, né, é o turista, ele está um tempo em uma, um tempo na outra, e isso é crescimento. Isso não é crescimento. O crescimento deve ocorrer por causa das conversões e não por transferência de cristão. Não de transferência de pessoas de outras igrejas, mas sim de algo que realmente venha a ocorrer esse crescimento, conversões de almas, vidas sendo batizadas, pessoas que vão passar pelas águas, vão ser discipuladas, vão passar pelas águas e vão gerar muito fruto. Essa migração aí entre igreja, não era o que Jesus tinha em mente quando nos deu a grande comissão. Esse não era o que ele tinha em mente. O crescer e dar fruto era de almas, de vidas realmente que estavam sendo alcançadas, aqueles que não conheciam a palavra, aqueles que estavam realmente em situações, de adversas, de enfermidade, oprimido pelo inimigo, vivendo realmente uma vida dissoluta. Essas pessoas eram alcançadas através do Evangelho de Cristo. Então, eu posso dizer que é um mito quando a pessoa acha que o crescimento ele vem de pessoas de outra igreja. Vão para a minha igreja, que minha igreja é melhor, deixa o teu pastor. Muitos saem até em desobediência, e não é isso. Nós temos que entender que o crescimento ocorre por causa das convenções. Deus nos chamou para o quê? Para que fôssemos pescadores de homens. E não aqueles que vêm trocar peixe de aquário. Trocar peixe de aquário, trocar de um para o outro. É a mesma coisa. Então que nós possamos entender que o Senhor, nós temos que dar fruto. E almas e vidas realmente estão aí. E que nós possamos entender que esse crescimento não é de tirar a pessoa da igreja que está para vir para nós, mas é sim de ganhar almas. Quantas vidas perdidas, quantas almas perdidas, quantas pessoas estão aí fora da presença do Senhor. Que nós podemos avançar, nós podemos ganhar, como Pedro foi lá e ministrou, pregou a palavra, e eles na mesma hora que ouviram a palavra perguntaram o que nós temos que fazer realmente para herdar o reino do Senhor, o que nós podemos fazer para ser um participante do reino, E ali eles creram no Senhor, foram batizados, e passaram e deram continuidade. Então que nós possamos também entender que o crescimento não é realmente tirando ninguém de outra igreja,
ninguém de outra igreja e trazendo para a nossa para encher. Não, tem muitas almas aí, o campo está preparado para a colheita. Amém? Fica na paz. Eu já ouvi muito e eu posso dizer também que eu mesmo já falei essa frase, já pronunciei ela. Deus quer qualidade, não quantidade. Isso é uma frase que muitas das vezes é uma forma da gente fugir até das nossas responsabilidades, dizendo que não, Deus quer simplesmente qualidade. Então tá bom o número que eu tenho, a quantidade de pessoas que na igreja já está suficiente, está muito bom, importa ter um grupo pequeno de qualidade. Não é assim. Vou entender com o tempo que qualidade se refere ao tipo de discípulo que a igreja está produzindo, né? O que nós estamos produzindo? Qual o tipo de discípulo que está sendo produzido hoje nas igrejas atuais? E tem uma relação aqui. Será que estamos sendo transformados à semelhança de Cristo? Porque o intuito somos cristãos, pequenos Cristo, né? A semelhança do Senhor Jesus, seguindo seus passos, andando de acordo com a sua palavra, seguindo seus ensinos, né? Nossa vida está fundamentada na palavra de Deus. Isso é um ponto também onde a gente precisa refletir nessa pergunta, né? Está sendo fundamentada na palavra a nossa vida? Estamos amadurecendo e usando nossos talentos, né, no serviço e no ministério? Porque nós podemos estar amadurecendo, envelhecendo e não estamos usando nem nossos talentos em prol do ministério, ao serviço da obra do Senhor Jesus. Pode estar passando ano e muitos não amadureceram, continuam meninos na fé, né, inconstantes, como diz Paulo, deixando-se levar por qualquer vento de doutrina, né, com brigas, dissensões, discussões na igreja, né, procurando, uns achando que um que é maior até menor, né, e o menor que é aquele que agrada ao Senhor, aquele que serve a todo. Outro ponto a se refletir: estamos dando testemunho da nossa fé diante dos não cristãos? Os cristãos, quem não é cristão nos observa. E a qualidade do cristão está dentro disso, em dar realmente um bom testemunho, né, diante daqueles que não são cristãos, diante daqueles que nós queremos ganhar para Cristo. Essas são apenas algumas, vamos dizer assim, maneiras, né, pelas quais a qualidade da igreja é medida. Então, que nós possamos entender. No próximo vídeo nós vamos falar da quantidade. Quantidade se refere ao número de discípulos que a igreja está produzindo, né? Quantas pessoas estão sendo levadas a Cristo, né? Conduzida a um processo de amadurecimento, né? E podemos dizer assim, de mobilizadas para o ministério e para o trabalho missionário, né? A gente observa isso na nossa igreja. Quantas pessoas estão sendo levadas realmente a Cristo e são conduzidas a isso? Não só levadas a Cristo, mas permanecer, né? Hoje eu me batizei, já parou ali, não. Mas conduzida aqui e levada ao amadurecimento. E o amadurecimento ele vem à medida que a palavra do Senhor ela é ensinada. E não só na teoria, porque muitas teorias têm, muitos falam na teoria, mas na prática. E aonde começa essa prática? Em pregar e viver o que prega. Em ser, podemos dizer, uma liderança, um obreiro do ministério, alguém que faz parte, que está pregando e vivendo essa palavra. E não pregando da boca para fora, não querendo corrigir, tirar a trave, né, dos olhos do irmão e não tirar da sua. É observar que realmente tudo isso faz parte realmente de uma igreja que tem qualidade, né, de uma igreja realmente que está focada, podemos dizer, em quantidade, né? Qualidade e quantidade não se opõem, né? Não devemos anular uma, né, e aceitar a outra, não. Portanto, elas precisam estar lado a lado, né? Não tem que escolher entre as duas. Qualidade e quantidade, né, tem que estar lado a lado, andando junto, porque através da qualidade vai ter a quantidade. Se eu tenho uma qualidade naquilo que eu prego, naquilo que eu ensino, naquilo que eu tenho ministrado e tenho falado, né, a igreja de Cristo, né, isso vai gerar o quê? Frutos, vai gerar quantidade.
Então não adianta eu falar, não, mas é o tempo que eu estou vivendo, assim, eu creio que estamos num tempo difícil, sim. Mas será que a qualidade, aquilo que está sendo ministrado hoje, ensinado, né, eu estou vivendo isso no ministério, a igreja está observando isso, e à medida que a igreja observa que a ministração é cristocêntrica, está sendo ensinada a verdadeira palavra do Senhor, né, as outras pessoas vão querer, vão ser atraídas. E como ser atraída? Porque aquele que está ali ouvindo vai querer trazer alguém. Aquele que está ali vai querer trazer a sua família. Aquele que está ali ouvindo a palavra vai estar vendo que a adoração, a qualidade na adoração, né, uma boa mensagem, ministério é eficaz, há uma comunhão no ministério, há uma comunhão na igreja. O que aquela pessoa vai querer? Opa, quero participar. Eu vou participar e quero que meus amigos venham. Uma pergunta para os pastores: será que hoje os membros da sua igreja, né, ele não está chamando outras pessoas para vir visitar, porque realmente o púlpito da igreja está sendo usado para o cajado que deveria ser para conduzir está sendo para bater, para poder ofender? Isso é um ponto que a gente deve refletir. Porque assim, que aquilo que faz de bem para mim, eu quero que os outros também estejam. Meus amigos, meus familiares, aqueles que eu não conheço, eu quero que estejam juntos. Então, quantidade e qualidade andam lado a lado. Então, não adianta a gente dizer, falar que Deus não quer quantidade, Ele só quer qualidade. Mas se tem qualidade, tem que ter quantidade. Amém?